Bem, algumas pessoas têm perguntado muito sobre o trabalho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá. Então, a gente já tem aula do capítulo 7 hoje e na próxima aula seria uma aula esclarecedora sobre o trabalho. Como nós já estamos no dia 26, certo? Então, eu achei por bem que nós víssemos logo e tentássemos esclarecer as dúvidas sobre o trabalho. E aí vai ficar gravado, certo? O que se faltar alguma coisa, alguma informação, tá? Sobre o trabalho, vocês vão no grupo e perguntem. Ou no privado, mas eu prefiro no grupo, tá bom? Ok. Ah, o trabalho consiste nos capítulos 10 e 11. O capítulo 10 é o capítulo de rotação e o capítulo 11 é o capítulo rolamento, torque e momento angular. Tá? Por que eu coloquei aqui no início, no índice, né? Ou sumário do livro? Porque é o seguinte, o que eu falei e agora aproveito para reforçar, que o trabalho ele tem que contemplar, certo? Ele tem que conter informações de todos os itens do trabalho, de todos os itens do capítulo, perdão. Tá? Então, por exemplo, aqui no capítulo, tá? Então, o teu trabalho vai ter duas partes. Uma, né, falando de rotação, ok? Que é o capítulo 10, rotação. E dentro desse capítulo, aqui ele coloca, né, no 10.1 ele coloca o que é física, que é uma introdução geral que ele faz em todos os capítulos. Tá? Você não precisa fazer uma introdução para o 10 e outra introdução para o 11. Se você quiser, faça. Mas, para mim, é suficiente que você faça uma introdução. Tá legal? Uma introdução contendo as informações dos dois capítulos, capítulo 10 e capítulo 11. Agora, de novo, a questão do índice é porque o teu trabalho ele tem que falar das variáveis de rotação, o teu trabalho ele tem que falar das grandezas angulares, se elas são vetores, ele tem que tratar da rotação com aceleração angular constante, ele tem que tratar dessa relação entre as variáveis lineares e as variáveis angulares. Ele tem que tratar da energia cinética de rotação, ele tem que tratar do cálculo do momento de inércia, ele tem que falar do torque, ele tem que falar da segunda lei de Newton para a rotação e ele tem que falar do trabalho e da energia cinética de rotação. Ou seja, você tem aqui 10 itens, certo? Mas desses 10 itens, o item número 1 é a introdução. Então, necessariamente, o teu trabalho ele vai precisar falar especificamente de todos esses itens. Não existe um item nesses aí que seja dispensável. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem aluno que diz, não, o item
o item 3, que fala das grandezas angulares, se elas são vetores, não é necessário. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Então, vou falar e talvez eu repita isso várias vezes, como, na verdade, eu já falei. Você vai preparar esse resumo, ele vai ser uma síntese, a palavra melhor é essa. Ele vai ser uma síntese dos 2 capítulos, do 10 e do 11. De tal forma... Então, vamos imaginar, tá ok? Você vai imaginar que você vai dar aula do capítulo 10 e do capítulo 11. Então, isso que você vai fazer vai funcionar como se fossem as suas notas de aula. Então, nas notas de aula, você não vai encher de texto. Primeira pergunta que você pode fazer agora aí, pelo fato de você ser um aluno ou de engenharia mecânica ou de química industrial. Ah, professor, mas eu nem estou pensando em ser professor. Por que eu vou ter que aprender a fazer nota de aula? Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: assim como em outras disciplinas que vocês já tiveram e vão ter, você talvez precise dar um seminário, tá? Uma palestra sobre o assunto. E aqui o que eu quero é que você faça isso. Sendo que no trabalho escrito que você vai fazer, você vai colocar o essencial para que você se lembre de tudo aquilo que você estudou. Está claro isso? Então, as notas de aula, elas têm partes mais desenvolvidas e elas têm parte que vão funcionar como lembrete para você. Então, se alguém tiver o acesso ao seu trabalho, alguém que não está fazendo a disciplina com a gente, essa pessoa tem que ser capaz de minimamente entender do que tratam os capítulos 10 e 11. Está claro a ideia? A ideia é essa. Você fazer uma espécie de um rascunho, tá? Só que no caso é um rascunho digitado, ok? Você vai fazer esse rascunho e esse rascunho, nele, estarão contidas as informações que você precisa, porque você vai dar uma aula. A ideia de dar uma aula é justamente... Lembra da entrevista que eu falei que a gente vai fazer? Quero só dizer de novo e reforçar que essa entrevista ela vai ser um bate-papo, ela vai ser algo bem tranquilo, bem simples, tá? Onde nós vamos conversar sobre tudo aquilo que você escreveu. Tá bom? Eu gostaria muito que ao longo essa aula aqui, em especial, diferente das outras, eu gostaria que vocês participassem, que me fizessem perguntas, tá? E outra coisa, antes de terminar a aula, não saia, porque eu não anotei o nome de todo mundo aqui. Eu vi que está entrando mais gente, então eu vou fazer uma chamada. Quem não for chamado, né, me acena aí, levanta a mão ou responde, professor, eu não fui chamado e eu vou marcar sua presença aqui, tá bom? Então, essa aula eu quero que você pergunte. Essa aula é para perguntar. Ok, Albino, me dá só um minutinho. Estou finalizando aqui. Então, eu quero que você pergunte. Porque não adianta eu separar essa aula para explicar o trabalho e você não entender, e você ficar com dúvida. Não é para ficar com dúvida. Hoje é o dia de esclarecer as dúvidas. Tá legal? Tá, eu vou abrir aqui, vou deixar o Albino fazer a pergunta. Então, só reforçando. Então, o teu trabalho ele tem que falar de tudo isso aqui. Ele tem que falar de tudo isso aqui. Ele tem que falar das variáveis de rotação. Ele tem que falar se as grandezas angulares são vetores, da rotação com aceleração angular constante, relacionando as variáveis lineares e angulares, energia cinética de rotação, né? Cálculo do momento de inércia, falar do torque, falar da segunda lei de Newton para a rotação e do trabalho de energia cinética de rotação. Presta bem atenção.
Se a gente fosse focar aqui de uma forma absolutamente sucinta, o que eu gostaria, a partir desse índice, já dou a palavra para o Albino. Eu quero que você, se eu perguntar, quais são as variáveis de rotação? Então, olhando esse índice aqui, tá? Ele já sugere perguntas. E são as perguntas mais simples, mais óbvias que nós poderíamos ter. Tá? Primeira, o que são ou quais são as variáveis de rotação? Então, o teu trabalho ele tem que esclarecer isso para mim. Ele tem que conter as variáveis de rotação, explicando quem são elas e as características de cada uma delas. Ele tem que responder se as grandezas angulares são vetores. Então, a primeira coisa é, por que tem essa pergunta? Mas por que não são? Ou por que são? Então, vai ter lá um item onde vai discutir se as grandezas angulares são vetores ou não. Você tem que saber responder se elas são vetores ou não e por quê. Veja que só com o índice do trabalho do capítulo 10 do livro, a gente já tira perguntas e, de um modo geral, pessoal, as perguntas que eu faço, né, eu sempre fiz, como eu estou dizendo, esse semestre vai ser mais tranquilo, elas são perguntas óbvias. Rotação com aceleração angular constante. Que tipo de movimento traz rotação com aceleração angular constante? Essa seria uma pergunta. Então, você tem que definir. Aqui, ó, já tem uma grandeza aqui que você precisa definir. Quem é essa grandeza? A aceleração angular. O que é a aceleração angular? Como é que ela é definida em palavras? Como é que ela é definida através de uma equação? Qual é a equação que define a aceleração angular? O outro item aqui, relacionando as variáveis lineares e angulares. Quais são as variáveis lineares? São as que a gente aprendeu até agora. Deslocamento, espaço percorrido, velocidade, aceleração, são as variáveis lineares. E quais são as variáveis angulares? Deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular. Então, este item aqui vai relacionar velocidade, deslocamento, aceleração com deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular. Todos os termos agora, essas minhas variáveis que ele está falando bem aqui, ó, as variáveis de rotação, todas elas vão ter o termo angular. Então, se é deslocamento angular. Se é velocidade angular. Se é aceleração angular. E óbvio que a minha expressão da energia cinética, que a gente falou, inclusive, na última aula, ela vai ter agora uma fórmula, uma equação para a energia cinética de rotação, ou energia cinética angular. Como é que se calcula? Então, eu estou falando de tudo que o teu trabalho tem que ter. Você chega aqui comigo, você está com o teu trabalho aí na mão, a gente está fazendo a videoconferência, né, a chamada de vídeo e tal, aí eu pergunto a você, escuta, você me explica aí como é que você faz o cálculo do momento de inércia. Aí eu posso fazer uma pergunta mais simples ainda. O que é o momento de inércia? Estão entendendo que o trabalho ele tem que ser o mais enxuto possível, mas ele tem que conter todos os conceitos, todas as definições, todas as equações. Tá legal? Por isso que eu pedi para o Marcelo gravar, e tem gente aqui da turma de Química Industrial e tem gente aqui da turma de Engenharia Mecânica. Tá bom? Tá. Outra pergunta que eu cansei de fazer em semestres anteriores. É incrível isso. Ela é tão básica, e aí o aluno vai se enrolar, ele me diz que fez um trabalho, resumiu, estudou, aí eu pergunto para ele, o que é torque? Ele tem várias formas de definir isso. Através de equações, tem pelo menos, assim, rapidamente, umas 3 equações diferentes sobre o que é o torque. Mas, basicamente, o que é o torque? Quando você enfia uma chave de fenda num parafuso, seja um parafuso simples
ou seja, um parafuso de cabeça, né, de cruz, ou uma chave Phillips, o que for, qualquer tipo de chave para tirar qualquer tipo de parafuso, envolve uma força, envolve um braço, que se refere a um comprimento, e envolve uma rotação, que é consequência da aplicação da força neste braço. Então, o movimento da chave de fenda envolve um torque. Aquela chave de roda, aquela chave que você usa para afrouxar, ou que o borracheiro usa para afrouxar as porcas, né, do pneu. Aquela chave ali, ela é uma chave que funciona basicamente através de um torque. É uma força aplicada, né? Inclusive ali tem um binário, tá? É uma força aplicada, existe um eixo de rotação e existe um braço, que é o comprimento do ponto de aplicação da força até o eixo. Então, imagina comigo, você tem uma porta, certo? A porta, na linha das dobradiças, se localiza o eixo de rotação da porta. Toda vez que você abre a porta ou fecha a porta, você está realizando um torque, porque tem um movimento de rotação. Então, torque vai ter um movimento de rotação, torque vai estar ligado diretamente com o momento angular. Aí você pode perguntar, por que o eixo, que é a linha das dobradiças, está num extremo da porta e no outro extremo da porta está o puxador, a maçaneta? Por que a maçaneta não fica no meio da porta? Justamente porque abrir e fechar a porta tem que ser um movimento com força mínima. E a forma de você fazer menos força na rotação é colocando o ponto de aplicação da força, que no caso é a maçaneta, colocando no outro extremo. Tá certo? Quanto mais distante do eixo de rotação estiver o ponto de aplicação da força que você está fazendo, menos força você tem que fazer para abrir a porta, para fazer a porta girar, abrindo e fechando. Tá legal? Então, você pode definir torque através do produto vetorial da força com o braço ou deslocamento. Você pode definir torque como sendo uma relação com o momento angular, tipo a variação temporal do momento angular. Tá bom? E aí já vai se relacionar com o próximo item. A segunda lei de Newton é a lei da força. Força igual a massa vezes aceleração. Como é que essa força fica escrita para um movimento de rotação? Então, isso está escrito lá no texto, certo? Então, você vai ter que extrair, saber essa equação, saber reproduzir essa equação. Como eu digo, vai ficar mais fácil porque você vai estar com o trabalho na mão aí. E na hora que eu te fizer uma pergunta, você pode folhear o seu trabalho e me responder. Mas precisa responder corretamente. Então, escrever a segunda lei de Newton para a rotação, né? Para a rotação, significa substituir as variáveis lineares. Você vai substituir as variáveis lineares, você vai substituí-las pelas variáveis angulares. É isso que você vai fazer. Tá? E o último item do capítulo 10, você vai escrever as expressões do trabalho, que é força vezes deslocamento, e a expressão da energia cinética. Trabalho e energia cinética para quem? Para o movimento de rotação. Entenderam? Então, o teu trabalho ele tem que conter todos esses itens. E você tem que saber me falar de cada um desses itens. Quem são as variáveis de rotação? Quem são as variáveis de rotação? Se as grandezas angulares são vetoriais ou não. Rotação
com aceleração angular constante, relacionar as variáveis lineares e angulares, a energia cinética de rotação, o cálculo do momento de inércia, o torque, a segunda lei de Newton para a rotação e o trabalho e a energia cinética para a rotação. Isso o teu trabalho necessariamente tem que conter e você tem que saber responder. Vamos lá. Vai, Albino. Então, boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta é sobre a parte do trabalho escrito, se ela precisa ter regra da BNT, ou se ela pode ser tipo um slide. E a segunda pergunta, se ela pode ter imagens, fórmulas ou os cálculos. É isso. Tá. Ela tem que ter fórmulas, porque, por exemplo, o torque, embora o torque tenha uma definição de texto, como toda definição, né? Energia cinética de rotação tem um texto que explica, segunda lei de Newton tem um texto que explica para a rotação. Mas todas essas aqui, ó, todas essas aqui têm uma equação. Então, tem que conter as equações. Tem que conter as equações. Tá? Muito bem. A outra pergunta, sim, e pode ter imagens também. Pode ter imagens também. A outra pergunta, se tem que estar nas ABNT. Aí a gente entrou num ponto, foi justamente um dos pontos que alguma colega de vocês mandou um questionamento sobre isso, tá? Que aí ela está sem computador. Eu só estou com o computador aqui da minha sala, já falei isso para vocês várias vezes, tive que dar os meus notebooks todos para os meus filhos. E eu estou sem, ainda não comprei outro para mim. Muito bem. Para quem está somente com o celular, não tem como eu exigir isso. Tá? Inclusive, se você puder fazer o trabalho, se você assim, tá ruim, eu não consigo, usando o celular, o meu celular está muito ruim, não tem como editar o texto, tá? Fazer edição de texto, preparar um texto. E às vezes a pessoa só tem o celular. Aí eu vou ter que flexibilizar. Você pode fazer manuscrito, sem problema nenhum. Agora, por favor, né? Se você fizer a opção de tomar a decisão, né? E fizer essa opção de fazer o trabalho manuscrito, capricha na letra. Porque não adianta você fazer manuscrito se for mais conveniente para você, tá certo? Se você tiver computador, faça no computador. Eu vou fazer manuscrito e você tem uma letra horrorosa. Aí é complicado, porque aí eu vou ficar o dobro ou o triplo do tempo para poder ler o teu trabalho, para poder entender os hieróglifos hebraico, aramaico, egípcio, sei lá o quê, que vai estar escrito lá numas letras que só o sangue de Jesus. Tá? Eu estou brincando, mas é justamente para dizer para vocês que se você fizer a opção do trabalho manuscrito, faça em folha de almaço, aquela folha de papel com pauta. Pode fazer até no caderno, se ficar bem organizado. Bem, se você tiver uma letra igual do professor Marco Antônio, né? Olha, isso aqui eu faço manuscrito. Tá dando para ver? Manuscrito, no caderno. Isso aqui já foi escaneado já. Mas, olha, dá para entender, não dá? Dá ou não dá? Pois é, você não tem essa letra ainda? Ainda ou aí não tem essa letra? Bem, é justamente o que eu quero dizer. Ou você faz no computador. Se você tiver computador, faça no computador. Se você não tiver e tiver como opção, como única opção, sei lá, de fazer manuscrito para depois escanear, que nem está feito aqui, escaneado para enviar,
Ó, tudo isso aqui, meu filho, olha aqui, tá melhor do que o Halliday aqui, tá? É no capricho mesmo. Olha aqui. Exemplo. Isso, caneta preta, né? Aí eu não vou querer fazer propaganda da caneta, mas isso aqui, ó, muitos delas, essas figuras aqui, eu fiz sem régua. Pode olhar aqui, ó, essa borda aqui, ó. Tá sem régua. Vou fazer no olho mesmo, tá certo? Mas aí é com vocês. A caneta preta que eu costumo usar, a caneta preta que eu costumo usar é essa aqui. Não sei se dá para ver. Ó, essa caneta aqui. Ok? Tá. Então, o que eu vou dizer para você? Então, eu tenho que tirar o rigor das ABNT por conta disso. Porque quem vai fazer manuscrito não existe ABNT. Quem vai fazer no celular não existe ABNT. Só se tiver um iPhone, né, 20. Não tem ABNT num celular trivial. Até tem um editor de texto lá que você, se não tiver, você pode baixar o aplicativo, mas não para ficar com essa qualidade. Então, vamos lá. No computador ou manuscrito, o teu trabalho ele tem que ter isso aqui, ó. De uma forma ou de outra, não importa. Tá, desculpa. Gente rica é outra coisa. Aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, ó. Universidade Federal do Pará. Pode dar um UFPA. Aí você, curso de engenharia química. Ou então engenharia mecânica. Ou então química industrial. Ok? O que for. Aí aqui o nome do professor, Marco Antônio Cunha Machado. O aluno, Albino. Albino de quê? Ribeiro do Carmo. Ribeiro do Carmo. Tá. Já foi dito também que pode ser feito em mais de uma pessoa, 2, 3. Então, nesse caso aqui, você coloca equipe, tá? Aí coloca o Albino. Junto com o Albino, Antônio Carlos Quaresma Júnior. Certo? Aqui, óbvio, você vai colocar o símbolo da UFPA, né? Aqui,
Você pode colocar resumo dos capítulos 10 e 11 do livro texto Mecânica, volume 1, certo? Halliday, Resnick, papapá, papapá, ok? Belém, Pará, fevereiro de 2021. Aí aqui, de novo, os nomes dos abençoados aqui, ó. De novo aqui. Aqui. Aí aqui, bora dar um zoom aqui. Trabalho referente à última a prova física fundamental 1, ministrado pelo professor Marco Antônio Cunha Machado. Entenderam? Não tem mistério, tá aqui, ó. Fevereiro. Capa, folha de rosto. Isso aqui é a capa. Isso aqui é a capa. Isso aqui é a folha de rosto. Capa e folha de rosto, as duas aqui, ó. Aí aqui você vai desenvolver o quê? Coloca aqui um índice, que é justamente esse índice aqui. Esse índice. E você vai desenvolver. Item número 1, as variáveis de rotação. E mete bronca. Tá? Perguntas? Estou aguardando perguntas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, é uma dúvida sobre os gráficos e as fórmulas que o senhor disse que tem que colocar no resumo. Pode ser manuscrito, só que escaneado? Não, se for um manuscrito, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui que eu fiz. Se for manuscrito, esse aqui que é o padrão. Aqui, ó. Aqui. Você vai fazer como eu fiz. Mas no caso digitalizado assim, não pode? Não, meu filho. Se é manuscrito, é manuscrito. Olha aqui. Manuscrito, escrito à mão. Tá aqui. Eu fiz esse desenho aqui.
Eu não dei régua, você pode usar régua, certo? E faz o desenho bonitinho, faz com lápis, depois cobre com a caneta lá. Certo? Se for manuscrito, não tem como você escanear e depois você vai colar aquilo no papel, não vai ficar legal. Entendi. Vamos chegar aqui no capítulo 10. Aqui. Me dê 5 minutos aqui que eu vou no banheiro, tá? Volto já. Pois é, não era para ir, né? Tá gravando? Então dá uma pausa aí, Marcelo.